Você já imaginou como seria transformar uma pequena quantidade de dinheiro em uma verdadeira fortuna, apenas investindo no mercado de ações? Parece um sonho distante para muitos, mas acredite, isso é possível. Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos, provou que o investidor comum tem uma vantagem única e pode construir riqueza significativa. Ele disse: "Você já tem uma vantagem competitiva. O problema é que nem sempre as pessoas sabem como usar isso a seu favor." Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como você pode começar a investir, mesmo que nunca tenha feito isso antes. Vamos explorar os segredos e as estratégias que Peter Lynch utilizava para encontrar as melhores ações e multiplicar seus investimentos. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar dicas raras e valiosas que podem transformar seu modo de investir para sempre. Se você está cansado de depender apenas do seu salário e quer aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você, está no lugar certo. Pronto para descobrir o caminho para a liberdade financeira? Então vamos começar. A magia dos ativos ocultos. Como encontrar valor escondido nas empresas. Você sabia que muitas empresas têm ativos valiosos que não aparecem diretamente nos seus balanços ou que não são completamente valorizados pelo mercado? Esses são os chamados ativos ocultos. Identificar esses ativos pode ser a chave para encontrar ações subvalorizadas e com grande potencial de crescimento no longo prazo. Um dos segredos de Peter Lynch era a habilidade de ver além dos números aparentes. Por exemplo, imagine uma empresa que possui uma grande quantidade de imóveis em localizações estratégicas, mas esses imóveis ainda não foram desenvolvidos ou explorados ao máximo. Ou então, uma empresa que detém patentes importantes em um setor emergente, mas que ainda não geram tanto lucro. Lynch dizia: "As melhores oportunidades são encontradas em áreas que o mercado ainda não descobriu." Um caso clássico é o da Disney nos anos 1980. Naquela época, muitos investidores se focavam nos filmes e na produção de conteúdo, mas Peter Lynch enxergou algo que poucos percebiam. A Disney possuía enormes quantidades de terra ao redor de seus parques temáticos, e esse era um ativo valioso que poderia ser desenvolvido no futuro. O resultado: as ações dispararam quando a empresa começou a aproveitar esses ativos ocultos. Como identificar esses ativos? Um bom ponto de partida é ler os relatórios anuais da empresa, onde às vezes são mencionados ativos que ainda não estão sendo plenamente explorados. Além disso, prestar atenção em notícias sobre a empresa e conversas no mercado pode ajudar a descobrir esse tipo de informação. Já pensou se você pudesse descobrir uma empresa subvalorizada antes de todo mundo? Está prestando atenção nesses ativos ocultos ao analisar suas ações? Como prever o futuro das empresas, olhando além do presente? Prever o futuro de uma empresa pode parecer complicado, mas na verdade, existem alguns sinais claros que podem indicar o caminho para onde ela está indo. Peter Lynch sempre afirmava que as ações seguem o crescimento dos lucros ao longo do tempo. Se os lucros de uma empresa estão subindo, suas ações provavelmente também subirão. Mas como identificar uma empresa com crescimento sustentável? Primeiro, é importante olhar para o crescimento histórico dos lucros. Empresas que apresentam um crescimento consistente ao longo dos anos, como a Johnson & Johnson, que aumentou seus dividendos por mais de 30 anos consecutivos, são um ótimo exemplo de estabilidade e boa gestão. Elas conseguem crescer porque têm um modelo de negócio sólido, uma marca forte e produtos que são essenciais para seus consumidores. Agora, cuidado! Apenas porque uma empresa foi bem no passado, não significa que ela vai continuar no mesmo ritmo no futuro. É fundamental perguntar: o que a empresa está fazendo agora para continuar crescendo? Ela está inovando, expandindo para novos mercados, investindo em novas tecnologias? Um excelente exemplo é a Apple. Quando a empresa começou a lançar seus smartphones, muitos pensavam que o crescimento seria temporário, mas o compromisso constante com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos permitiu que a Apple se mantivesse como uma líder de mercado por muitos anos. Assim, o crescimento dos lucros acompanhou a evolução de seus produtos. Outro ponto importante é verificar se a empresa tem uma visão clara de longo prazo. As empresas que têm estratégias bem definidas para o futuro,
como desenvolver novos produtos, entrar em novos mercados ou inovar seus processos, geralmente são mais seguras para investir. Você já parou para pensar se as empresas em que investe têm um plano sólido para o futuro ou está apostando apenas em seu histórico? Atenção ao preço. Entendendo o P/L e quando ele realmente importa. O famoso preço ao lucro, P/L, é um dos indicadores mais usados pelos investidores para avaliar se uma ação está cara ou barata. No entanto, Peter Lynch sempre alertava: um P/L alto não significa que a ação está cara, e um P/L baixo não significa que ela está barata. Ou seja, o P/L sozinho pode enganar, se você não souber como interpretá-lo corretamente. O segredo aqui é comparar o P/L da empresa com sua taxa de crescimento dos lucros. Quando uma empresa está crescendo rapidamente, um P/L alto pode ser justificável, pois o mercado está precificando esse crescimento futuro. Por outro lado, uma empresa com um P/L muito baixo pode parecer uma pechincha, mas é preciso investigar por que o mercado está precificando dessa forma. Pode ser que essa empresa esteja enfrentando dificuldades e seu crescimento tenha estagnado. Imagine uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, mas que agora está passando por um momento difícil devido à crise econômica ou à falta de inovação. Seu P/L pode cair, mas isso não significa que é uma boa oportunidade de compra. Você precisa olhar para o cenário completo. Para evitar cair em armadilhas, um bom método é usar a regra de Peter Lynch chamada PEG, Price to Earnings Growth, que compara o P/L com a taxa de crescimento. Se o crescimento esperado da empresa é maior que seu P/L, isso pode indicar uma oportunidade de investimento, já que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento. Exemplo: suponha que uma empresa de tecnologia tenha um P/L de 20, e seus lucros estão crescendo a uma taxa de 30% ao ano. Comparando o P/L com a taxa de crescimento, vemos que a empresa ainda pode ter muito espaço para crescer e, portanto, esse P/L mais alto é justificado. Você está olhando apenas para o P/L quando avalia suas ações ou está considerando também o potencial de crescimento? Dividendos. O poder dos pequenos retornos que se acumulam com o tempo. Uma das grandes lições de Peter Lynch é que, ao contrário do que muitos investidores pensam, os dividendos são uma parte crucial para a construção de riqueza a longo prazo. Ele dizia: os dividendos são o segredo mais bem guardado do mercado de ações. Mas o que ele queria dizer com isso? Empresas que pagam dividendos consistentemente, como a Coca-Cola e a Procter & Gamble, são conhecidas por serem estáveis e lucrativas. Isso porque, para uma empresa pagar dividendos regulares, ela precisa ter lucros constantes e uma gestão sólida que sabe equilibrar o crescimento com a distribuição de parte dos seus ganhos aos acionistas. Agora, o que muitos investidores não percebem é que os dividendos, quando reinvestidos, podem criar um efeito bola de neve. Cada vez que você recebe um dividendo e o reinveste comprando mais ações, seus ganhos futuros aumentam. Isso acontece porque, ao reinvestir, você passa a ganhar dividendos não apenas sobre as ações que já possuía, mas também sobre as novas que comprou. Com o tempo, essa estratégia pode gerar retornos exponenciais. Imagine que você comprou uma ação por $50 e recebe $5 por ação em dividendos todos os anos. Se a empresa continuar a crescer e aumentar seus dividendos ao longo dos anos, o valor que você vai receber pode facilmente dobrar ou triplicar, criando uma fonte de renda passiva que aumenta com o tempo. Cuidado, no entanto, é importante ficar de olho em empresas que pagam dividendos muito altos em relação aos seus lucros. Se uma empresa está distribuindo mais do que está ganhando, isso pode ser um sinal de que ela está usando suas reservas financeiras de forma imprudente, o que pode comprometer seu crescimento futuro. Você está aproveitando o poder dos dividendos para aumentar seus ganhos a longo prazo. A importância da análise de balanço. Entendendo as finanças da empresa. Um dos aspectos mais técnicos e, ao mesmo tempo, fundamentais do investimento em ações é a análise de balanço patrimonial. Muitos investidores ignoram esse ponto, mas Peter Lynch era enfático. Nunca invista em uma empresa sem checar o balanço. A dívida pode afundar qualquer grande ideia.
O balanço patrimonial de uma empresa revela muitas coisas sobre sua saúde financeira, principalmente em relação à quantidade de dívidas e ao caixa disponível. Empresas que têm dívidas controladas e muito dinheiro em caixa são mais preparadas para enfrentar momentos de crise e, muitas vezes, aproveitam esses momentos para crescer, adquirindo outras empresas ou investindo em novos projetos. Se uma empresa tem pouca dívida e muito dinheiro em caixa, isso pode ser um ótimo sinal de solidez. Em contrapartida, uma empresa com muita dívida, especialmente se essas dívidas superam seu patrimônio líquido, pode estar prestes a enfrentar uma crise financeira. Exemplo: imagine que uma empresa de construção tem 20 milhões de dólares em caixa e zero dívidas. Suas ações estão sendo vendidas a 10 dólares, e seu valor de caixa por ação é de 5 dólares. Isso significa que você está pagando apenas 5 dólares pela operação da empresa em si, o que pode ser uma excelente oportunidade de compra. Outro aspecto importante é olhar para o fluxo de caixa da empresa. Se ela tem um fluxo de caixa positivo e crescente, isso significa que ela está gerando dinheiro suficiente para sustentar suas operações e crescer. No entanto, se o fluxo de caixa é negativo ou inconsistente, isso pode ser um sinal de que a empresa está enfrentando dificuldades. Você tem analisado os balanços das empresas em que investe ou está apenas olhando o preço das ações, escolhendo o momento certo para comprar ações? O valor da paciência. Uma das maiores lições de Peter Lynch sobre como investir bem no mercado de ações é que paciência é uma virtude. Ele dizia: as melhores oportunidades de compra aparecem 1 ou 2 vezes ao ano, se você for paciente. Isso significa que você não deve se apressar para comprar ações só porque o mercado está em alta ou porque todos estão falando sobre uma determinada empresa. Na verdade, os melhores investidores esperam momentos em que as ações de empresas sólidas estão subvalorizadas, ou seja, quando o preço caiu, mas os fundamentos da empresa continuam fortes. Esses momentos, muitas vezes, surgem durante crises econômicas, incertezas no mercado ou após algum acontecimento negativo que afete temporariamente o valor das ações. Um ótimo exemplo é o que aconteceu com a Amazon durante a crise do mercado de tecnologia no início dos anos 2000. Na época, as ações da Amazon caíram drasticamente, mas os fundamentos da empresa permaneciam fortes. Quem teve a paciência de esperar e comprar durante essa queda conseguiu multiplicar seu investimento muitas vezes à medida que a empresa continuou crescendo. Lynch acreditava que, quando o mercado está em baixa, as emoções tomam conta dos investidores, e muitos vendem suas ações por medo. Esse é exatamente o momento em que investidores inteligentes compram, aproveitando as liquidações temporárias no mercado. A chave é ter confiança nos fundamentos da empresa e não se deixar levar pelo pânico do mercado. Você está sendo paciente e esperando as melhores oportunidades de compra, ou está se apressando para seguir a multidão? Sua vantagem como investidor comum, usando o que você já sabe. Por fim, um dos ensinamentos mais poderosos de Peter Lynch é que o investidor comum tem uma vantagem competitiva sobre os grandes investidores de Wall Street. Ele dizia: você já tem um edge, use isso a seu favor. Mas o que exatamente ele queria dizer com isso? Lynch acreditava que as pessoas comuns, que vivem e trabalham no mundo real, têm a capacidade de identificar tendências e oportunidades de investimento antes dos profissionais. Isso porque, como consumidores, estamos constantemente expostos a novos produtos, serviços e empresas. Se você trabalha em um setor específico ou é um consumidor regular de uma marca, pode perceber mudanças no comportamento do mercado antes que essas informações cheguem aos grandes investidores. Por exemplo, Lynch recomendava que, ao ir a um shopping, você deveria prestar atenção nas lojas que estão sempre cheias e nos produtos que as pessoas estão comprando. Se você notar que uma marca está crescendo rapidamente e se tornando popular, isso pode ser um bom indicativo de que a empresa por trás dela está se saindo bem e pode ser uma oportunidade de investimento. Além disso, se você trabalha em um setor específico, como tecnologia ou saúde, você provavelmente conhece os desafios e oportunidades desse setor melhor do que muitos analistas. Use esse conhecimento a seu favor para identificar empresas com potencial de crescimento. Exemplo:
Se você trabalha no setor de alimentos e percebe que uma empresa está lançando um produto inovador que está fazendo sucesso entre os consumidores, isso pode ser uma oportunidade de investir antes que o resto do mercado perceba. Você está usando seus conhecimentos e observações do mundo real para guiar seus investimentos ou está apenas seguindo o que os analistas dizem? Agora que você conhece as estratégias que Peter Lynch utilizava para se tornar um dos maiores investidores de todos os tempos, está na hora de colocar essas lições em prática. Lembre-se, investir não é sobre sorte, é sobre conhecimento e estratégia. Se você gostou dessas dicas e quer aprender mais sobre como investir com inteligência, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo. Qual empresa você está analisando agora? Quem sabe não encontramos juntos a próxima grande oportunidade de investimento. Nos vemos no próximo vídeo.